saúde e bem-estar. Toda sexta-feira especial a gente recebe. Na sexta passada recebemos o doutor Emmanuel e hoje a gente está recebendo também hoje um grande especialista, o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Estamos recebendo a nossa grande neurologista hoje. Nós vamos falar sobre epilepsia na infância, sinais que os pais devem observar no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, né? E recebemos a doutora Natália Longo, né, que vem para falar sobre esse tema do nosso ouvinte cultura, entender, compreender e observar as diferenças. Doutora Natália, seja bem-vinda no nosso quadro Saúde e Bem-Estar nessa sexta-feira. É uma honra e satisfação recebê-la aqui. Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre algo que eu amo muito. Muito bom, doutora. E a gente quer saber, doutora, justamente, muitos pais confundem episódios isolados com epilepsia, no caso, né? Qual é a diferença entre uma crise convulsiva única e o diagnóstico, doutora, de epilepsia na infância? Assim, para ficar de uma forma bem fácil para vocês entenderem, crise convulsiva é como se fosse um sintoma de uma doença. E a epilepsia é a doença. Então, qualquer pessoa pode ter uma crise convulsiva na vida e não ser epilético. O que é a crise convulsiva? É quando, num momento, numa hora no cérebro, aquela passagem de informação, ela foi errada de uma célula para outra, fazendo com que a pessoa, né, tenha a exteriorização daquele problema, né, que cai, se debate, que muitas pessoas ficam com medo, né, na hora. Mas o que é a epilepsia? Epilepsia é a doença, né? E essa crise convulsiva, ela pode ser provocada. Como assim ela pode ser provocada, doutora? Então, quando um paciente tem alguma infecção, ele pode ter uma crise convulsiva. Quando ele tem algum distúrbio metabólico, o que é distúrbio metabólico para a gente? Uma baixa de glicose, ou seja, baixa de açúcar no sangue, que não comeu, ficou muito tempo sem comer, ele pode ter uma crise convulsiva. Abstinência de álcool, drogas. Então, são várias as hipóteses. Até 10% da população no mundo pode ter uma crise convulsiva e não ser epilético. Já a epilepsia, ela é uma doença e tem vários critérios para a gente dizer que a pessoa tem epilepsia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, quais são esses critérios? A pessoa ela tem que ter pelo menos 2 crises convulsivas, com intervalo entre elas de 24 horas, sendo essas crises, aliás, não sendo essas crises provocadas por algo, como eu falei aqui anteriormente. Além disso, pode ter também ou uma crise convulsiva não provocada e mais um exame que aumente muito a probabilidade desse paciente ter outra crise, geralmente aumenta em 60%, tipo uma tomografia, uma ressonância ou um eletroencefalo alterado. Ou então, esse paciente ter o diagnóstico de síndromes epiléticas, né, que a gente dá muito na infância, mas aí já é um outro mundo. E aí nós, como médicos, temos que saber quais são, né, as síndromes e as regras das síndromes, aí já é outra parte. Mas, no geral, é isso. Doutora, maravilha, que informação preciosa, porque a gente tem a compreensão de uma crise. Geralmente a gente olha uma pessoa na rua, em casa, família às vezes nem sabe que a pessoa, ela tem aquela convulsão, já logo se identifica logo como se fosse uma epilepsia. Tá tendo uma convulsão epilética. Não é o caso. Não é? Então ela pode ocasionar de várias formas e o diagnóstico vai dizer o que leva àquela convulsão, né? Isso, não é o caso, né? Então a pessoa já ser taxada com uma doença é muito ruim, né? Porque é uma doença que você fica assim, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. E não é assim, né? Então, como você pode ver, é um sintoma, pode ter sido causado só porque o equilíbrio do nosso corpo naquele momento, né? Ele sofreu, aliás, um desequilíbrio, né? Ele não existiu, não conseguiu se equilibrar o nosso corpo. Doutora, e no caso, nem toda crise é com tremor e queda, né? Quais são os sinais mais sutis que podem passar despercebidos dentro de casa ou na escola com a criança? Sim,
como eu disse, né? A crise convulsiva é quando em algum lugar do cérebro não há passagem de informação correta de uma célula para outra, né? Então ela pode ocorrer em qualquer lugar do cérebro, gente. Então, tudo que você possa imaginar pode ser crise convulsiva. Aliás, pode ser crise epilética, né? Porque a convulsiva, popularmente, a gente sabe que é essa que se cai, se debate, tudo. Mas, na infância, principalmente, existem crises que são muito sutis e comuns, né? Então, que eu vou dar um exemplo aqui, que é o mais comum que a gente vê. E, assim, a pessoa, ela pode ter uma crise em que ela só fica, assim, parada, olhando para o nada, e tá como se tivesse, assim, no popular iam dizer assim, aérea, né? Então, nesse momento, realmente a pessoa está tendo uma crise que a gente chama de ausência, né? Então ela fica parada, olhando para o nada. Naquele momento o cérebro não está registrando nada, né? É como se ele tivesse tido um curto-circuito. E aí dura muito rápido, segundos, 3 a 5 segundos, né? E quando eles vão para a escola, ele está tendo várias crises dessas bem pequenininhas e ninguém nota. E aí ele chega pra gente, né, com o médico dizendo assim, ai, doutora, meu filho deve ter algum problema, porque ele não consegue entender o que passa para ele na escola, está tendo dificuldade na escola, tira nota baixa. E na realidade, quando a gente for ver, ele está tendo crises bem pequenininhas e bem curtas, mas isso daí a gente só consegue saber mesmo quando a gente avalia o paciente. Perfeito, às 8h43, nosso quadro Saúde e Bem-Estar nessa sexta-feira, a gente recebe aqui a nossa grande doutora Natália Longo, falando sobre epilepsia na infância, sinais que os pais devem observar. Doutora Natália, quando uma criança tem convulsão por febre, né, os pais geralmente ficam já preocupados. Os pais já devem ficar em alerta para epilepsia ou são situações diferentes, como você falou? Essa reação com a febre, nem sempre, mas se o pai já vem observando, também já pode ficar alerta, né, doutora? Se o pai já está atento a essas paradinhas desse sintoma de ficar aéreo, e a febre ou não? Não, sendo mãe é impossível, né? Um pai ou uma mãe não ficar em alerta, né? Até eu ficaria. Mas assim, o que é importante saber, né? Existe sim muita... A criança, ela já é um pouquinho mais suscetível até essa crise febril, né, na infância. Então, a sorte é que a maioria dessas crises febris, elas são mesmo sintomáticas, ou provocadas, que nem eu falei antes, né, ou por causa de uma infecção, né, e aí teve febre, teve crise. Então, o que os pais têm que ficar? Eles vão ficar mais em alerta, assim. Por quê? Porque aquela criança, ela tem um limiar mais baixo para ter crise convulsiva. Então, é mais fácil dela ter crise convulsiva do que as outras, porque senão todas as crianças teriam crise convulsiva durante a febre, certo? Isso é o mais comum. Então, eles vão levar com a gente no neurologista, né? A gente vai orientar que durante os períodos que essas crianças tiverem infecção, não é para controlar a febre, muito bem controlada, né? E não tem a necessidade de ficar com medicamento assim direto, constante. Cada paciente tem sua individualidade e orientação, dependendo do caso. É lógico, existe sim as síndromes genéticas, né, do espectro de crises convulsivas. Isso eu não posso negar. Elas são mais raras, mas existem. Geralmente ocorrem em pacientes ou em crianças de 6 meses a 6 anos. Essas crianças têm várias crises febris, né? Tipo, toda infecção tem crise febril. Às vezes pode ter até crises afebris. Tem um histórico na família que tem parentes que tenham crise convulsiva ou até mesmo epilepsia, não necessariamente a crise febril. E aí, às vezes, essa síndrome, o que acontece?
ela tem uma boa resposta aos anticonvulsivantes, né, aos medicamentos que a gente usa, e geralmente ela é autolimitada, mas na medicina nem nunca nem sempre, né, gente? Então tem que acompanhar. Mas geralmente ela para após os 6 anos ou ela pode persistir até a puberdade, né? E aí é caso a caso mesmo. Perfeito, doutora Valéria. E no caso, como é que funciona o diagnóstico e o tratamento em crianças? Existe chance de controle total das crises ao longo do crescimento? Porque foi diagnosticado a epilepsia, não só uma convulsão, mas a convulsão e veio o problema do diagnóstico da epilepsia. Esse processo, doutora, é para a vida toda, é acompanhado? Há um controle? Como é que funciona, né, com a criança? Foi detectado logo na infância. Né? Tem gente que eu pelo menos tenho um primo que foi detectado já adulto. Algumas pessoas já têm as crises já como adulto. Né? E como é que fica com a criança, doutor? Como é que é, assim? Existe um tipo, porque você, quando vai investigar a doença, então existe várias causas de epilepsia, certo? E existe um tipo que é um tipo não, são vários, tá? É um espectro, assim, são vários. Que é a epilepsia autolimitada da infância, certo? E essas epilepsias autolimitadas da infância, como o próprio nome diz, ela é por um período da vida daquele paciente. Mas quando já começa na fase adulta, tudo já é mais difícil. Então, cada caso é um caso, gente, tipo... Não dá para você comparar a doença que você tem no outro. Então, existe, por exemplo, a epilepsia autolimitada de ausência infantil. É uma. A epilepsia rolândica, a epilepsia autolimitada mioclônica da infância. Então, cada caso é um caso. E eles podem evoluir, né, para pior. Então, existe sim, o paciente que tem epilepsia, a gente não vai dizer para ele, olha, o resto da vida que você vai ficar tratando. Mas a maioria das vezes, assim, você vai ter que tratar mesmo por um bom tempo, né? Eu não digo nada o resto da vida, porque a medicina ela vai evoluindo. E, por exemplo, hoje em dia a gente já tem critérios de um paciente que já está há muito tempo tomando medicamento, está com crise, está sem crise já, bem controlado, e a gente já tem critérios de conversar com o paciente, é um acordo nosso com o próprio paciente, né, de dizer, olha, você tem risco, se tirar o medicamento pode voltar a ter crises, né, e quando voltar, às vezes a gente não sabe se vai ser fácil controlar ou não, né, e aí a gente vai observando, é um acordo que a gente faz com o paciente, ele sabe que tem risco e a gente tem um questionário para preencher que diz a probabilidade desse paciente, se a gente deve ou não tirar esse medicamento e a probabilidade dele vir ou não a ter crise. Então, criança, gente, eles são fenomenais, entendeu? Cada coisa que acontece, então, criança, você nunca diz assim, não, vai ser para a vida inteira ou eles não vão conseguir recuperar, eles são, assim, um ser evoluindo. Doutora, é uma satisfação. A gente te ouvindo fica muito feliz de trazê-la até o programa, entregar um conteúdo tão rico de informações e detalhes, né? Os pais têm dúvidas, as pessoas, pais de primeira viagem, né? As não, pessoas pais, são pessoas que estão ouvindo a gente que realmente ficam, agradecem a sua informação valiosíssima demais dentro do nosso quadro hoje aqui. Doutora, para a gente encerrar, doutora Valéria, no momento de uma crise... Natália. Desculpa, doutora Natália. No momento de uma crise, o que pais e professores devem fazer? Principalmente, o que não devem fazer para garantir a segurança das crianças? A gente sabe que no momento desse é o momento que a gente fica nervoso, fica apreensivo, não sabe o que faz. E é bom a gente os primeiros socorros serem bem feitos, né, doutora? Não, sim, com certeza. A gente até diz, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e eu acho que é a mais difícil, é ficar calma. Né? Com certeza, né? Você vê uma pessoa, né, caindo, se debatendo, porque geralmente quando isso acontece, você já vê o paciente em crise convulsiva, né? Então tem que ficar calma. E quando se o paciente estiver no chão, aonde ele estiver,
né? Se estiver sentado, você deve colocá-lo no chão, né? Para ele não cair. Afastar tudo que tiver de pérfuro cortante ao redor do paciente para ele não se bater, né? Proteger a cabeça daquele paciente, virá-lo de lado, né? Para quê? Porque geralmente eles salivam muito, podem se engasgar, né? E quando virar de lado, né? Ter muito cuidado sempre, porque é muito forte, né? A contração muscular nesses casos. E se for a primeira crise convulsiva, sempre pedir ajuda, ou uma crise convulsiva muito prolongada. O que é uma crise convulsiva prolongada para a gente? Uma crise maior que 5 minutos. Aí você diz assim, é para contar no relógio? Seria o mundo ideal, né, gente? Mas não tem condições, né, de ficar contando no relógio. Então, se você achou que foi crise prolongada, na dúvida, sempre peça ajuda, né? Peça para chamar a emergência. Por quê? Primeira crise ou crise muito prolongada, vai ter que ir para o hospital e fazer, né, o rastreio, se está com alguma infecção, fazer exames. Agora, se for um paciente que já tem epilepsia, os próprios pais já vão informar para a escola ou já vão saber como lidar com este acontecido, né? Mas assim, o que não deve ser feito, que todo mundo diz, é colocar a mão na boca, puxar a língua, colocar qualquer coisa na boca. Primeiro, aquele paciente, ele está em contração muscular numa força que, se a gente tivesse acordado ou consciente, a gente nunca teria essa força. É o cérebro que está mandando essa informação. Então, pode ser, pode se machucar, vai sangrar, o seu sangue pode engasgar a pessoa, né? Então, é muito complicado. E você pode até decepar o dedo, né? Ou então fazer um corte assim muito grave. Então, tem que ter cuidado, calma, né, o principal, mas é difícil. Bom, a gente conversou aqui com a doutora Natália Longo, neurologista, falando sobre epilepsia na infância, sinais que os pais devem observar. Toda sexta nós temos um especialista no nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença. Preciosa demais, valiosa, seu conteúdo bem detalhado, bem explicado, como o nosso ouvinte cultura gosta, e eu acho também necessário ser dessa forma para que a gente tenha apresente a todos os nossos ouvintes todos os detalhes e as diferenças sobre as convulsões, doutora. Mas quando foi um prazer para mim, e sempre difundir conhecimento, né, sempre é bom. Então, foi realmente, me sinto muito agradecida de estar aqui. Essa é a palavra, doutora. Entregar conteúdo, informação, conhecimento, até isso traz poder demais, conhecimento às pessoas, disseminar conhecimento. Obrigado, doutor. Isso. Obrigado mesmo. 8h54 aqui no Conexão. A gente vai tocar ele, o grande Elder F, Doravante Hotel, composição do próprio Elder F, aqui no Conexão. Bom dia.